Lucas 10, do 38 ao 42. E diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Eu peço a tua bênção nesse momento. O Senhor fala ao nosso coração, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero perguntar uma coisa para você. Você não precisa responder para mim. Responda para você mesmo, no seu coração. Quais têm sido as suas prioridades? Quais as prioridades que você tem dado na sua vida? Eu sei que cada área da nossa vida, né, nos nossos tempos nós fazemos muitas coisas. Temos determinadas áreas onde nós vivemos. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa casa, a gente tem os nossos estudos, a nossa escola. Então, em várias áreas da nossa vida, ali a gente vai distribuindo e vai priorizando aquilo que a gente vai fazer e deixa de fazer algumas coisas, faz outras, porque às vezes a gente não consegue fazer tudo. Quando a gente erra em algumas áreas da nossa vida, em certas prioridades, às vezes a gente não tem problema, né? Dependendo da área. Por exemplo, eu quero seguir para viajar, eu quero viajar e quero priorizar uma determinada rota, acabo fazendo uma outra e acabo errando. Isso pode me trazer um certo prejuízo, mas se resolve. Não vai ser algo tão problemático assim. Mas existem certas situações da nossa vida, ou certas áreas da nossa vida, que nós precisamos ter mais cuidados para a gente não errar. Porque se a gente errar, a gente pode ter sérios prejuízos. Por isso essa é a minha pergunta para você: o que é que tem sido prioridade na sua vida? O que é que você tem colocado ali em primeiro lugar, em segundo lugar? O que é que você tem deixado de lado e o que é que você tem colocado como principal? É importante você pensar sobre isso, e nós vamos refletir um pouco sobre isso nessa noite. O Senhor Jesus, se você depois ver aqui o capítulo 10, né, de Lucas, ele está ali enviando os seus discípulos para evangelizar, pregar o evangelho do Rei. Os discípulos vão ali falar com Jesus, que eles estão felizes porque até os espíritos imundos estavam se submetendo a eles. Jesus os adverte que eles precisavam se alegrar porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Jesus depois vai ensinar, né, sobre misericórdia, quando ele vai tratar sobre a parábola do bom samaritano. E aí aqui Jesus vai para a casa de Marta, e lá vive essa situação que a gente acabou de ler.
e nós aprendemos algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre prioridades. Eu queria que a gente saísse, o meu desejo nessa noite é que Deus pudesse tocar no nosso coração para ver se a gente realmente está priorizando aquilo que é o certo e é o correto da gente priorizar. O primeiro ponto que eu queria refletir está lá no versículo 38. Veja, deixe sua Bíblia aberta. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Quando a gente fala de prioridade, a gente está falando sobre tempo, escolha, sobre importância. Eu acho interessante porque Jesus priorizou naquele momento ir para a casa de Marta. Você consegue pensar sobre isso? Jesus, Ele ama todos. Jesus, Ele ama todas as pessoas. A palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus, antes disso, Ele tinha tratado com seus discípulos, pregou sobre a parábola do bom samaritano, mas naquele momento, veja, Ele tinha várias aldeias para ir, tinha disponível, vamos pensar assim, várias casas. Mas naquele momento, Jesus decidiu ir para a casa de Marta. Então, Ele tomou essa decisão. Então, Deus Filho, em seu corpo físico, Jesus, Ele decidiu ir para a casa de Marta, para ali compartilhar da palavra. Então, a primeira verdade que eu queria que você guardasse no seu coração, primeiro, até que Jesus priorizava as coisas, e que o Evangelho, a palavra de Deus, ele é Deus conosco. Eu vejo aqui a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra de Deus, a simplicidade do Deus Filho e a sua proximidade conosco. O Evangelho e o Senhor Jesus e o nosso Deus é um Deus grande, mas Ele é um Deus que é perto, Ele está próximo de nós. Então o Senhor Jesus, Ele foi para a casa de Marta e de Maria. Jesus é Deus conosco. O Evangelho, Ele está próximo de nós. Nosso Deus não é o Deus que só se encontra nos templos, nos grandes cultos. Não, nós estamos aqui porque é importante a igreja congregarmos, separarmos tempo, estarmos em comunidade, para estar aqui, para orar, para louvar o Senhor, para adorar, para compartilhar e para meditar na palavra. Porém, o nosso Deus, Ele não está preso em quatro paredes. Ele é Deus conosco. Então está na nossa casa conosco, no nosso lar, na nossa escola, no nosso trabalho, quando nós estamos andando na rua, Ele é Deus conosco. E é simples. Jesus foi até a casa de Marta e Maria. Ele não pediu para Marta e Maria, mandou um aviso, né? Vamos pensar assim: se algum grande político, né, vier a Caruaru, ele vai avisar, ele vai vir uma comitiva antes, vai vir uma grande comitiva de segurança, preparativos, festas, isso é tudo faz parte, né? São autoridades. Mas Jesus não. Jesus não pediu assim: olha, avisa lá para Marta e Maria que eu estou chegando, então tem que ter uma grande pompa, grandes celebrações. Não. Simplesmente a palavra de Deus diz: caminhando Jesus, os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. O que eu vejo da palavra de Deus é a simplicidade do Evangelho, é a simplicidade do Senhor Jesus. E é interessante que ele diz assim, que Marta o recebeu. E a palavra, ela fala sobre isso. Lá em Apocalipse fala que Jesus, né, está batendo a porta. Se você abrir, Ele entra e vai cear com você.
O importante é o recebimento, é recebê-lo em casa, é recebê-lo na vida. O Evangelho é simples. Jesus, naquele momento, priorizou ir para aquele povoado e entrar na casa de Marta e Maria para compartilhar da palavra. Jesus, você já recebeu da palavra do Senhor Jesus. Ele quer também entrar na sua casa, na sua vida, quer compartilhar com você também da palavra, quer que você seja mais cheio. Quantas vezes você tem recebido a palavra? Quantas vezes você tem ouvido a palavra de Deus? Tem recebido um testemunho de alguém? Tem ouvido um louvor? Isso tudo é Deus falando com você. Então não rejeite. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite aquilo que Deus tem chamado você. Não jogue fora isso. Porque isso é um privilégio. Marta e Maria tiveram um privilégio naquele dia, naquela tarde especial. Elas receberam o Criador de todas as coisas em sua casa. Ali que chegou com muita simplicidade para compartilhar da palavra e ter intimidade com eles. Jesus é Deus conosco. Jesus priorizou estar ali naquela casa de Marta e Maria, naquele tempo, naquele dia, naquela hora. E Jesus, você tem recebido a palavra do Senhor Jesus. De certa forma, você tem sido priorizado por Ele também. Então não jogue fora essa oportunidade. Da mesma forma que Jesus fez com Marta e Maria, ela tem se aproximado de você porque Ele ama você. Lembre-se sempre disso. Jesus te ama de verdade. Agora você precisa receber para ter intimidade. Mas é interessante que Marta, veja aí na sua Bíblia, Marta o recebeu em sua casa. E aí, quando Jesus é recebido na casa, existem pelo menos duas formas, aqui apresentadas, de interagir com Jesus. Marta, que o recebeu, aqui ó, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Marta estava muito atarefada. Veja o versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, e Marta estava ocupada com muito serviço. Então Maria decidiu ficar aos pés do Senhor, tendo intimidade com Ele, ouvindo a palavra. Naquele momento Jesus chegou, então ela priorizou, ela escolheu estar com Jesus. Marta decidiu fazer os seus trabalhos domésticos, enquanto Jesus estava ali na casa, estava ali junto, estava próximo dela. Veja que as duas são discípulas de Jesus, elas receberam Jesus, elas estão próximas de Jesus, mas apenas Maria decidiu dedicar tempo a Jesus e ter intimidade com Ele. Somente Maria fez isso, Marta não. Ela decidiu fazer os seus trabalhos, estava preocupada com os seus trabalhos domésticos. É interessante só fazer alguns esclarecimentos. Quando a gente está tratando sobre isso, Jesus aqui, ele não está, porque Jesus depois repreende Marta, aqui não está tratando e não está ensinando o desleixo, Aqui não está sendo ensinado o seguinte: então eu não vou fazer agora, a partir de agora, aprendi na igreja, no culto dos jovens do dia 12, o irmão Júlio pregou lá, agora não vou fazer nada em casa. Não é isso que eu estou falando, hein? Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não, mãe, tem coisa para fazer para ajudar? Não, agora estou aqui me dedicando ao Senhor Jesus, que eu não quero fazer nada em casa. Não é disso que a palavra está falando. Não
é sobre isso. Talvez Marta tivesse até justificativa, porque Jesus, vejam, lá no versículo 38 diz que Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então provavelmente Jesus chegou com seus discípulos. Então talvez a preocupação de Marta fosse assim, legítima. Chegaram várias pessoas em sua casa, ela estava querendo preparar, estava querendo acertar, querendo receber bem. Então, o que aqui a palavra de Deus está nos ensinando é que a gente precisa ter equilíbrio. Marta, naquele momento, ela provavelmente estava até mesmo querendo agradar o Senhor Jesus, preparando a casa, fazendo algum serviço, estava querendo agradá-lo. Só que aquele momento ela deveria relativizar, deixar de lado alguns dos seus afazeres e se juntar a Maria. Talvez algum tempo depois ela pudesse fazer os seus trabalhos domésticos, mas aquele momento não era para fazer isso, era para deixar, naquele momento, era para deixar de lado, fazer como Maria fez. Não, vamos deixar de lado aqui, o Senhor Jesus está aqui agora, então nós vamos ter intimidade, vou dedicar tempo ao meu Senhor, e vou ter intimidade com Ele, eu vou aproveitar desse tempo com o Senhor. Então, o que nós podemos perceber é que a gente precisa refletir na nossa vida sobre a importância daquilo que nós fazemos. Em relação ao Senhor Jesus, às vezes nós fazemos muito e temos pouca intimidade com o Senhor. Eu vou para a igreja, estou de manhã, estou de tarde, estou de noite, estou no trabalho, não, mas eu estou fazendo para o Senhor. Mas e tempo com o Senhor Jesus? Você tem dedicado tempo para refletir, para orar, para meditar na palavra, para buscar o Senhor? Então às vezes a gente precisa refletir sobre a importância. Isso eu estou falando com coisas, vamos dizer assim, atividades e tarefas relacionadas ao nosso dia a dia, da nossa comunhão como igreja. Mas a gente precisa refletir sobre tudo na nossa vida, sobre o que é importante, e a gente precisa pedir ao Senhor sabedoria para estabelecer graus de importância das coisas da nossa vida. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente não consegue abraçar tudo, abraçar o mundo. Vai ter alguma coisa que você não vai conseguir fazer. Fique tranquilo em relação a isso. Mas a gente precisa estabelecer prioridades. Você quer ver um exemplo que eu acho que todos nós aqui, porque ou nós temos pais aqui, ou nós temos filhos aqui. Então eu acredito que o que eu vou falar aqui vai ser perceptível e compreendido por todos. Por exemplo, para mim que sou pai e tenho duas crianças pequenas, eu preciso priorizar o brincar com eles agora. Porque um tem 5, o outro tem 5 anos, o outro tem 8 meses. Se eu não brincar com ele agora, eu não vou conseguir brincar quando ele tiver 20 anos. Adianta eu chegar, não, eu vou agora, eu não vou priorizar agora. Veja, eu não vou priorizar agora brincar com eles. Eu vou deixar para depois. Quando for depois, eu brinco. Quando ele tiver maior, o que ele vai dizer? Pai, já passou o tempo, não dá, agora não dá mais. Então a gente precisa estabelecer as prioridades, o grau de importância, e fazer isso no tempo certo. Porque se a gente não fizer no tempo certo, a gente corre o risco de ter sérios problemas na nossa vida. Para quem é mais novo, para quem é mais jovem, precisa aproveitar esse tempo para estudar.
Porque se você esperar, você disser assim, não, eu não vou. Agora eu sou muito novo, aí eu não vou estudar agora, eu vou deixar para estudar quando eu tiver com 40 anos. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades quando em questão a mercado de trabalho, você vai perder o tempo, o timing. Então você tem que aproveitar o tempo correto e priorizar aquilo que deve ser priorizado, para que você viva bem. É uma reflexão sobre o que é importante, uma reflexão sobre o que é importante no tempo certo, e nós precisamos entender que nós somos limitados e não conseguimos fazer tudo. Naquele momento, olha só, coisa simples. Naquele momento, ela tinha uma decisão para fazer. Eu tenho Jesus, o Senhor, na minha frente aqui, e eu tenho agora um trabalho para fazer. Eu tenho que limpar a cadeira, arrumar o negócio aqui, ligar o som. Não, peraí. O que é mais importante? Eu não consigo fazer as duas coisas. Eu não consigo fazer tudo. Eu sou limitado. O que é mais importante? O mais importante nesse momento é o Senhor Jesus. Então eu vou agora me sentar aqui e vou ouvir a sua palavra, que foi o que Maria fez. Então a gente precisa refletir sobre isso e trazer para a nossa vida. O que é que tem sido prioridade para você? Qual o objetivo? Então você já deve ter respondido na sua, se você já refletiu sobre isso, você já sabe qual é a sua prioridade. Mas qual o objetivo? Para que você quer isso? Prioriza aquilo que é correto, prioriza aquilo que é certo, no tempo certo, para que você possa viver bem, ser verdadeiramente próspero para a glória de Deus. É importante, e outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês, é que quando a gente prioriza a Deus, o Senhor Jesus, nós sempre vamos ter oposição. Guarde isso na sua mente. Lembre-se sempre disso. Todas as vezes que você priorizar o Senhor Jesus, o Reino de Deus, como o próprio Senhor Jesus disse, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, essas demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes que você tomar essa decisão, você vai ter oposição. O que foi que Marta fez? Marta estava lá trabalhando, limpando, fazendo um bolo, preparando, varrendo, organizando, cheio de discípulos, o Senhor Jesus lá, e está Marta lá sentada, tranquila, só ouvindo o Senhor Jesus. O que foi que Marta fez? Foi lá, não vou ficar trabalhando sozinha. Senhor Jesus ainda foi falar com o Senhor Jesus, para dar uma queimada nela. Jesus, olha, ela está em teus pés, e eu estou aqui trabalhando, manda ela vir me ajudar. Por que ela foi falar isso? Porque ela estava, veja só, vamos pensar, ela estava esperando receber a resposta que recebeu? Não, ela estava esperando que Jesus ia dar uma lapada, como a gente fala, em Maria, e assim é mesmo, Maria. Não sabia não, eu acho que ela estava esperando assim, Ô Maria, eu não sabia não que tinha tanta coisa para você fazer aí, você está aqui. Não, Maria, se levanta aí, vai ajudar sua irmã. Veja, e Marta era uma discípula do Senhor Jesus também. Veja que ela recebeu oposição, Maria recebeu oposição dos de dentro de casa. Não está nem falando dos de fora, dos de dentro. Mas isso acontece. Eu creio que foi o Espírito Santo trouxe isso aqui para Lucas, para registrar isso aqui, justamente para nos ensinar isso. E nós vamos ter sempre oposição. É normal ter oposição. Mas aí é importante, com a resposta do Senhor Jesus.
Jesus aponta para a prioridade certa. O que é que ele diz? Vamos lá, está aqui no versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Algumas traduções vai dizer que você está ansiosa e afadigada, né? Com ansiedade e cansada. Então Jesus, ele ensina ou ele aponta para a prioridade correta nesse caso aqui, porque o assunto ele é muito sério. O que está sendo tratado aqui não é algo que, quando a gente erra, é aquela prioridade que quando a gente erra, a gente não tem grandes problemas. Não, Jesus está tratando aqui de algo sério, porque Jesus está tratando sobre o relacionamento de uma pessoa com Ele mesmo, do relacionamento de uma pessoa com Deus. Então Ele está alertando Marta sobre a seriedade daquilo que está acontecendo. E é interessante que Jesus aponta a prioridade correta, explicando inclusive a consequência de você priorizar aquilo que é errado. O que estava acontecendo com Marta? O que é que Jesus diz? Marta, você está ansiosa e afadigada, você está ansiosa e cansada, sem ter necessidade. Então, se Marta, veja, se Marta estava com a sua mente pensando que ela precisava limpar a casa, ela precisava fazer um bolo, arrumar as coisas para Jesus, Jesus está dizendo: olha, você está ansiosa à toa. Ela está certa. Jesus está dizendo assim: ó, ela está certa. Você pare o que você está fazendo e vem aqui e fique do lado dela. Você não precisa fazer nada disso. Não precisa fazer serviço algum. Você está com problema. Está ansiosa e cansada. Por que está ansiosa e cansada? Porque quando a gente prioriza aquilo que não é o correto para se priorizar no tempo certo, nós ficamos ansiosos e cansados. Sabe por quê? Porque quando a gente prioriza aquilo que não é o correto, a gente prioriza aquilo que não vem de Deus. E aí, quando a gente não está nos caminhos do Senhor, daquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente vive ansioso e cansado. Quando a gente está naquilo que Deus quer para a nossa vida, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, trabalhosas, problemáticas, você fica leve e em paz. Por quê? Porque Deus está conosco. Agora, quando você vai na contramão, é o peixe querendo viver fora d'água. Está lá o peixinho lá dentro d'água, ele quer viver fora d'água. Aí vive ansioso e cansado. Não faça isso. Jesus aponta para a prioridade correta. E aí Jesus vai dizer qual é a prioridade. Vamos ler de novo o versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. O que é necessário? Deus, Jesus. E é interessante que Jesus ele dá essa resposta. Você sabia que ele dá essa resposta àquilo que é necessário? Ele falou isso para um homem, um religioso que procurou o Senhor Jesus e foi exortado por Jesus que ele precisava nascer de novo. Abra sua Bíblia em João 3. Deixa aí marcado que a gente vai voltar para cá, mas vamos abrir a sua Bíblia em João capítulo 3. Na sua conversa com o religioso Nicodemos, Jesus traz uma palavra para ele
dizendo o seguinte: que aquele religioso precisava nascer de novo, ele precisava nascer do alto. E aí veja o que Jesus diz no versículo 5. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí veja o que ele diz no versículo 7: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O que é necessário? Nascer de novo. O que é necessário é ter uma vida com Jesus. O que é necessário é ter a vida eterna e ter paz com Deus. Isso é a prioridade das prioridades. Por isso que Jesus diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Marta, Marta, você está com o Senhor da vida na sua casa. O que você precisa é de vida, é de paz, é de descanso para a alma. Você está aperreada, ansiosa, inquieta com muitas coisas. Isso pode ser até legítimo, porque a nossa vida é assim, a gente trabalha, a gente vive, a gente corre atrás. Mas existe uma prioridade das prioridades da nossa vida, que a gente precisa ter uma vida com Deus. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da vida eterna. Sabe por quê? Porque a gente passa uma vida toda correndo atrás das coisas, mas a nossa vida passa como um vapor, e depois que tudo isso passar, o que vai fazer a diferença é aquilo que nós temos de intimidade com Jesus. Se nós temos realmente Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós dedicamos tempo para ter intimidade com Ele, para aprender da sua palavra, para aprender da sua pessoa, para ter moldado o seu caráter no nosso coração, é isso que vai fazer a diferença. Não vai fazer diferença alguma quem dormiu daqui a algum tempo. Daqui a algum tempo, a gente pode jogar aí 10, 15, 20, 50, 100 anos, joga lá na frente, não vai fazer diferença alguma quem dormiu em uma cama bem fofinha ou quem dormiu em um papelão. Não vai fazer diferença alguma. Veja, o que eu estou dizendo aqui não é, e a palavra de Deus não ensina para ninguém um desleixo, mas o que a palavra de Deus traz para a nossa reflexão é que nós precisamos priorizar as coisas corretas, e nós precisamos ter a prioridade das prioridades na nossa vida, que é ter Jesus no nosso coração, Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ter a certeza de salvação. Além disso, ter e buscar ter uma vida com Deus, buscar a presença de Deus na palavra de Deus, buscar a presença de Deus em oração, buscar a presença de Deus testemunhando de Jesus. Mas só pode testemunhar de Jesus quem tem Jesus na vida. Ninguém pode testemunhar Jesus só da boca para fora, mas precisa vir do coração para a boca, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo e é o meu Salvador, é o meu Senhor. Essa é a prioridade das prioridades. Por isso que Marta estava aperreada, estressada, ansiosa e inquieta à toa. Sabe por quê? Porque estava na casa dela, estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Era para largar tudo, jogar tudo para o lado e se dedicar ao Senhor. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu Jesus, priorizou Jesus, priorizou Jesus no tempo certo. Não foi o tempo certo, o tempo que Jesus estava dentro da casa dela. É interessante que Maria, mais na frente, ela tem outras atitudes também aos pés do Senhor, que ela também prioriza no tempo certo. Isso foi quando ela quebra, o perfume
sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala que ela estava preparando já o corpo dele para a sua morte. Ela priorizou Jesus e ela priorizou no tempo correto, no tempo certo. Eu gostaria de concluir com algumas aplicações, tá? De maneira geral para a nossa vida, busque priorizar aquilo que é importante. Nós temos uma sociedade muito corrida, nós nos envolvemos com muitas atividades, trabalho, estudo, família, e às vezes eu acho que são dois problemas que ocorrem conosco. Eu gostaria essa reflexão, trazer uma aplicação para nós. Os dois problemas, o primeiro é que a gente às vezes não respeita o nosso próprio ritmo. A gente quer viver o ritmo dos outros. E a gente, não, porque fulano consegue, então eu tenho que conseguir também. E a gente quer, todo mundo quer ser igual ao outro. Então respeite o seu próprio ritmo. Respeite o seu próprio ritmo, para você não ficar fadigado e ansioso. A gente não consegue abraçar o mundo e fazer tudo na vida. Tudo. Se liberte disso. Cada pessoa tem o seu ritmo, então respeite o seu ritmo e respeite o ritmo do seu próximo, daquele que está próximo de você. Então um dos problemas é esse, é a gente não entender qual é a gente ter muitas coisas, a gente não entender ou respeitar o nosso ritmo, o ritmo do outro. E além disso, o segundo problema é a questão de prioridades. Quando a gente trata isso de maneira geral, veja, aqui a gente tratou especificamente, de uma vida com Deus, que é a prioridade das prioridades. Mas quando a gente desce e vai tratar sobre outras questões da vida, a gente também tem essa dificuldade de priorizar. Em determinados momentos você vai precisar priorizar o seu sono. Em determinados momentos você vai precisar priorizar o seu cônjuge. Em outros momentos seus filhos. Em outros momentos o trabalho. Enfim, essa dinâmica nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor, para que a gente faça tudo isso para a glória de Deus, e que nenhuma dessas coisas que a gente prioriza, que a gente está ali fazendo e vivendo, possa tirar Jesus da prioridade dele. Nenhuma dessas coisas, trabalho, estudo, nenhuma delas pode tirar a prioridade que é o reino de Deus na nossa vida. E a segunda aplicação: o mais importante da vida é você ter vida com Deus. Primeiro, para que você tenha vida com Deus, você precisa receber a salvação, a vida eterna no Senhor Jesus. Não adianta você querer pular esse passo. Quem quer ter vida precisa receber a vida eterna, precisa receber o perdão dos pecados, precisa resolver o seu problema com Deus. Depois de receber a salvação, entender a importância de Jesus, e optar por Ele, e dedicar-lhe tempo, como Maria fez. Tempo, esse é o segredo. Dedique tempo. Nós dedicamos tempo a tudo aquilo que nós amamos. Nós dedicamos tempo, energia e recursos para tudo aquilo que nós amamos. Direcione isso para a pessoa do Senhor Jesus. Mas o primeiro passo que todo ser humano precisa fazer é receber o perdão dos pecados, a vida eterna do Senhor Jesus. O mais importante da vida é receber a vida, é ter o dom da vida, é estar vivo espiritualmente. Então receba Jesus no seu coração, receba a vida eterna e tenha intimidade com o Senhor. Essa é a prioridade das prioridades, e que essa seja a prioridade da prioridade da nossa vida, e que Deus nos dê sabedoria
para que as outras coisas também a gente consiga priorizar da maneira correta, no tempo correto. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, louvado seja o Teu nome. Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é um Deus bom. É um Deus que priorizou nos amar. Jesus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor, mesmo sendo Deus, se esvaziou, encarnou e entregou a sua vida voluntariamente por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor priorizou a nossa vida em detrimento da Tua. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a priorizar aquilo que é correto. Nos dá sabedoria e força para vivermos para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.